O nosso estudo de caso hoje vai ser bem rapidinho, tá? É um tema importante, mas eu vou tentar sintetizar o máximo possível. E vai ser sobre o regramento de realização de sorteios por empresas. Por quê? No nosso país, a gente não pode fazer nada sem o governo meter o nariz. Então, às vezes a gente pode pensar que pode se tratar de um tema simples, mas tudo a gente precisa fazer uma pesquisa para ver o que tem por trás. Porque se um cliente vira para você e fala, eu quero fazer um sorteio, posso? Você fala, só um sorteio, pode. Isso pode gerar um monte de consequências. Dentro do Ministério da Fazenda existe toda uma regulamentação sobre a realização de sorteios por empresas. E assim, são infinitas regras, infinitas coisas que precisam ser observadas e que, se não forem, pode gerar um risco gigantesco para o cliente. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado. Ontem eu parei para analisar esse assunto, porque a gente tem uma empresa, acredito que vocês saibam qual é, que trabalha majoritariamente com assuntos relacionados a investimentos, e essa empresa quer fazer um sorteio para os seus alunos. E aí a empresa acionou a gente e perguntou como que faria esse sorteio, como que funcionaria o regramento de se ela poderia fazer o sorteio, e a empresa veio perguntar pra gente realmente como se fosse algo simples. Eu quero fazer um sorteio aqui, como é que eu faço? Precisa de alguma coisa? E precisa de muita coisa. Então, para essa empresa em específico, e por isso que também é importante a gente observar sempre o caso do cliente em específico, né? Nunca, nada no direito, nada na advocacia é uma resposta simples, uma resposta única que você vai mandar para todos os clientes. Você não vai pegar esse documento aqui e mandar para todos os clientes que assinarem aí. Essa empresa em específico, ela precisa observar outros regramentos que são aplicáveis à atividade dessa empresa. Então, existem outras normas que regulam esse tipo de atividade. Mas, em geral, para as empresas em geral, a gente vai observar isso que consta aqui. Para que seja realizado o sorteio por empresas, existem essas regras aqui para que as empresas não façam lavagem de dinheiro através desses sorteios. Porque é uma forma fácil de não explicar a origem de dinheiro, né? Por isso que existe toda essa regulamentação, toda essa fiscalização. E aí, essas regras, elas são aplicáveis a sorteio, rifa, concurso, tudo que a empresa queira fazer que seja dessa natureza, são aplicáveis essas regras do Ministério da Fazenda. O estudo que eu fiz, essa pesquisa, foi voltada especificamente para sorteios, que é o que a nossa empresa precisa. Até porque são muitas regras e é muita coisa. Mas exige regulamentação em relação ao concurso, em relação à rifa. Então é importante a gente saber disso também, que se um dia um cliente vier e falar, eu quero fazer uma rifa, como funciona? Tem alguns aspectos gerais que são comuns, mas tem alguns aspectos que são específicos. Eu pesquisei e a realização de sorteios, ela é regulamentada por uma infinidade de normas, tem várias coisas, portaria, lei, decreto, mas as principais são essas três que eu selecionei aqui. Eu deixei aqui no nosso PDF para que, se um dia a gente precisar fazer alguma coisa, eu não vou usar só esse PDF. Você precisa consultar a lei, mas você sabe onde estão as principais normas que você precisa consultar para fazer esse pedido de autorização. Dentro dos regramentos do Ministério da Fazenda, o que a gente quer fazer se chama promoção comercial. Aí aqui tem as definições. A promoção comercial é a distribuição gratuita de prêmios para fins de propaganda, que é exatamente o que a gente quer fazer, podendo ser realizada por meio de sorteio, vale-brinde, concurso ou modalidade semelhante. Então, todas essas modalidades aqui estão incluídas nesse regramento de promoção comercial. E o sorteio em específico, que é o que a gente quer fazer e o objeto do nosso estudo, é uma modalidade de promoção comercial em que os elementos sorteáveis numerados são distribuídos de forma concomitante, aleatória e equitativa, que é a definição padrão de sorteio, né? Aí eu listei aqui os principais requisitos para a gente conseguir essa autorização. Primeiro, você tem que apresentar um plano de distribuição de prêmios. Para esse plano lá, os requisitos estão na portaria. No final da portaria tem vários anexos, que são como se fossem modelos dos documentos que você precisa apresentar. Só do plano de distribuição de prêmios tem 1 milhão de requisitos. Eu coloquei aqui, você tem que listar os prêmios sorteados, as regras, os prazos e afins. Tem várias coisas que você tem que conter nesse plano e você tem que observar todos esses requisitos. Esse é o primeiro requisito que a gente precisa cumprir. E aqui tem uma observação do que pode ser sorteado. Podem ser sorteados bens, mercadorias, né, importadas. Você pode sortear carro, iPhone, notebook e afins. Títulos de dívida pública ou outros títulos de crédito, unidades residenciais, viagens de turismo e bolsas de estudos. É uma lista enxuta, você não pode sortear qualquer coisa. Eu não posso sortear dinheiro? Não pode sortear dinheiro. Inclusive, está aqui no campo de vedações, que era exatamente o que o nosso cliente queria fazer. Ele acionou a gente falando que ele queria sortear valores.
dinheiro você não pode sortear. Ou você converte esse dinheiro em título de crédito e sorteia o título de crédito, ou você converte dinheiro em bem e você sorteia um carro, sorteia um iPhone. A empresa precisa estar em dia com todas as obrigações fiscais. Isso é requisito para qualquer obtenção de qualquer autorização pública, né? Essa autorização ela vai ter um prazo máximo de 12 meses. O valor total do prêmio não pode ultrapassar 5% da média mensal da receita operacional da empresa, respeitando o limite de 500 salários mínimos. E para empresas novas, esse cálculo é feito de uma forma diferente, com base no capital integralizado da empresa. Isso aqui é importante a gente observar, porque aqui a gente já fica sabendo que eu preciso informar a receita da minha empresa para o fisco. É um dos requisitos. Eu vou ter que a empresa vai ter que conversar com o contador. Esse estudo que a gente está fazendo aqui é para a gente poder explicar para o cliente quais são os riscos, quais são as necessidades, para que ele analise se vale a pena. Às vezes não vale nem a pena fazer o sorteio. É óbvio que a resposta para o cliente nunca vai ser não. Não dá para fazer. Não, você não vai fazer. A gente precisa explicar para o cliente quais são os riscos, quais são os requisitos, e ele vai escolher se ele quer correr esses riscos. Mas talvez não valha nem a pena financeiramente fazer dessa forma. Então, a gente precisa informar aqui a receita operacional para que o valor dos prêmios seja calculado em cima da receita da empresa. Outra coisa que eu achei curiosa é, os números sorteados devem seguir os resultados da Loteria Federal ou uma combinação baseada nesse resultado. Por quê? Isso é para que o fisco, o Estado, consiga fiscalizar se você não está burlando o sorteio. Então, assim, vou favorecer a Camila. Então, eu sei que a Camila tirou o número 1000, eu vou sortear o 1000. Os prêmios devem ser comprovadamente de propriedade da empresa antes do sorteio, então não adianta a empresa falar, eu vou fazer um sorteio, mas aí eu tô com esse produto novo, e aí eu vou usar o sorteio como propaganda do meu produto novo, e aí esse produto novo, que a gente sabe que os empresários pensam dessa forma, né? Então eu vou ganhar muito dinheiro com esse produto aqui, e aí eu compro o prêmio. Não pode. Você precisa... Primeiro que o valor do prêmio é baseado na receita da empresa. Você tem que ser proprietário do prêmio no momento de solicitar a autorização. Então, você já tem que ser... O prêmio tem que ser seu. E você tem que ser justificável também. Então, assim, ainda que obedeça, ainda que seja proprietário da empresa, que você consiga justificar que está no nome da empresa, você precisa ter lastro. Você precisa conseguir comprovar que a empresa tem condições de adquirir aquele bem. E outra coisa, os sorteios têm que ser sempre gratuitos. Você não pode faturar com sorteio. Eu não posso vender não posso vender participação no sorteio, cada um compra R$10 e aí você não pode, tem que ser gratuito. O sorteio precisa ser gratuito. É possível que uma mesma pessoa participe do sorteio mais de uma vez. Eu posso comprar mais de uma participação, mas o Ministério pode, no momento da autorização, ele pode limitar esse número. Ele pode falar, cada pessoa só vai participar até 5 vezes. Aqueles sorteios que tem no Instagram, por exemplo. Tem uma parte aqui assim, de regras para realização de sorteio em redes sociais. Existe um regramento específico. Legal. Você precisa indicar claramente como que a pessoa vai se inscrever e participar, porque você vai estar lá divulgando na rede social. Você precisa explicar detalhadamente as condições do sorteio. Tem que conter essa declaração de que a mídia social não é responsável pela promoção e prever que a desclassificação, que participantes que utilizem meio de fraudulento serão desclassificados. Isso aqui parece bobo, mas é importante conter e a gente informar para o cliente, porque precisa conter. Então, às vezes, o cliente fez um post. O post tá ótimo, tá tudo certo, mas não tem esses dois destaques, ele tá em desacordo com a legislação. Então, é possível fazer sorteio em rede social, mas tem que observar isso aqui. E aí, aquilo que a gente tinha conversado, comprovar, eles usam essa palavra, sustentabilidade. Comprovar a sustentabilidade dos prêmios oferecidos, ou seja, que a empresa tem condições de ter aquele prêmio. Para que a gente consiga obter a autorização, primeiro você vai fazer a solicitação, e essa solicitação é feita por um sistema específico que se chama SCPC. É um sistema que você faz login lá e tem todo o passo a passo. Tudo que é relacionado a essa autorização é feito através desse sistema. Ela deve ser feita entre 40 e 120 dias antes da promoção. E aí aqui a gente já tem um porém. Por quê? Você tem que fazer entre 40 e 120 dias antes. A gente sabe que o Estado não obedece prazos. Você tem prazo, o Estado tem prazo, mas se ele descumprir, o que acontece? Nada. Então você fica na mão do Estado, quanto tempo que ele vai levar para decidir. Então a gente, como advogado, a gente sabe que a gente tem que ficar em cima, tem que ficar cobrando como sempre, né? O Estado tem 30 dias para analisar, prazo que pode ser prorrogado, justificadamente. Ou seja, a justificação não conseguir analisar antes, e aí vai ser prorrogado. Caso sejam solicitadas informações complementares, o prazo fica suspenso até o cumprimento das exigências. Então, assim, você fica na mão do Estado. Por quê? Você faz todo o seu planejamento e outra coisa, você só pode começar a divulgar o sorteio depois que você tiver autorização. Você não pode sortear, porque isso, inclusive, é uma infração.
E tem penalidade. Você não pode divulgar um sorteio, ainda que você não faça. Você não pode falar que vai fazer um sorteio sem autorização. Então aqui a gente fica na mão do Estado. A partir do deferimento de autorização, a empresa não pode desistir do sorteio. Então você pediu a autorização, já tá ali andando, o fisco já te autorizou. Você não pode simplesmente falar, agora eu não quero mais. Porque aí você já tem uma autorização e você já publicizou isso. Então, ainda que não tenha publicizado, mas a ideia é, se você publicizou, você criou essa expectativa, você precisa cumprir. Então, se você não quiser ou não puder mais fazer o sorteio, você precisa apresentar um pedido de cancelamento, esperar eles analisarem e ver se eles vão deferir. Se eles não deferirem, aí você tem que cumprir e com tudo, com prestação de contas, e se você descumprir, você tem que pagar multa. Documentos necessários. Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização, a gente vai ver a forma de cálculo da taxa embaixo. Essa taxa, ela incide sobre o valor dos prêmios. Procuração, se for feito por advogado, como é o nosso caso, o que recomendamos que seja feito pelo seu advogado de confiança. Os atos constitutivos da empresa, certidões negativas de débito e demonstrativo consolidado da receita operacional da empresa. Proibições que são apresentadas pela legislação. É proibida a conversão de prêmio em dinheiro, que era o que a gente já tinha mencionado, você não pode sortear dinheiro. Não pode sortear esses objetos, que é bem óbvio, né, que você não pode sortear medicamentos, armas, bebidas. Mas o problema é isso aqui. Outros produtos que possam ser restringidos. Então, às vezes, você vai fazer lá uma solicitação de sorteio de alguma coisa que você vende, o Ministério da Fazenda vai achar discricionariamente que você não pode sortear aquilo que ele não gosta. Não pode. Isso aqui são detalhes pequenos que, se a gente não avisar, o cliente faz. Você não pode fazer assim, colocar no sorteio, o cartaz de sorteio, um dinheirinho, uma imagem de um dinheiro ou um cifrão. Não pode. É considerado uma infração. Só a empresa autorizada pode explorar financeiramente os sorteios, ou seja, você vai ter que prestar contas disso aqui. Toda a prestação de contas tem que estar em nome da empresa. A empresa pode manter os dados, pode usar para si, mas ela não pode vender nem ceder para terceiros. E aqui, aquilo que a gente tinha falado, vedada a definição de contemplado por meio randômico, que é aquele sorteio aleatório. A definição deve ocorrer com base em contador, que é de acordo com o número da pessoa, ou cronograma de data e horário. Prestação de contas. A prestação de contas deve ser feita em até 60 dias após a realização do sorteio, por quê? A gente vai ver lá embaixo que a pessoa tem 30 dias para reclamar o bem. Então, o sorteado ele tem 30 dias para buscar o bem. E depois desse prazo, passados 30 dias, você tem mais 30 dias para fazer a prestação de contas. E aí, o que você precisa fazer com prestação de contas? Você tem que enviar esse comprovante de propriedade de prêmios, que tem que ser emitido até 8 dias antes do sorteio. Ata da definição do contemplado, que a gente vai voltar aqui, a parte que está lá em cima. Recibos assinados pelos ganhadores, e se o prêmio for superior a 10 mil reais, tem que ter cópia do documento de identidade do CPF, comprovante de pagamento de imposto sobre o valor dos prêmios, comprovante de recolhimento dos prêmios não entregues ou prescritos. O que é esse requisito aqui da prestação de contas? Você tem um prazo de 30 dias, a pessoa sorteada tem um prazo de 30 dias para reclamar o prêmio. Se ela não reclamou o prêmio, você pode ficar com ele para você? Não, você precisa entregá-lo ao Estado. E aí, fica aqui na prestação de contas também o comprovante de recolhimento do bem à União, se a pessoa não buscou. Ou seja, ou você apresenta o comprovante de retirada pela pessoa, ou você apresenta o comprovante de entrega para a União. Deve ser elaborada uma ata detalhada da definição do contemplado, contendo data, horário, local, número da autorização e assinatura de 2 testemunhas para que você consiga fazer a prestação de contas da apuração. Penalidade por irregularidade. Se for feito sorteio sem autorização, a multa é até 100% do valor dos prêmios. Proibição de realizar sorteios por até 2 anos é advertência. Descumprimento do plano, ou seja, você tem autorização, tá tudo certinho, mas você descumpriu algum ponto lá do plano. Cassação da autorização, proibição de realizar sorteios e multa de até 100%. Não pagamento da taxa, multa de 50% do valor devido, reduzida para 10% se paga antes da fiscalização. E outras infrações, multa de entre 10 e 40 vezes o salário mínimo, dobrada em caso de incidência. A autorização pode ser obtida por mais de uma empresa, vai ser uma autorização coletiva, mais de uma empresa vai pedir autorização, mas uma das empresas precisa ser nomeada mandatária, e ela vai ser responsável perante o fisco de comprovar o cumprimento das obrigações. Mas ela não é a única responsável pelas obrigações, todas são solidárias.
Só que essa vai se apresentar perante o fisco. E aí, aquela outra questão que a gente tinha falado, o prazo de entrega do prêmio ao ganhador é de 30 dias após a realização do sorteio, e caso o prêmio não seja reclamado dentro de 180 dias, ele será recolhido ao Tesouro Nacional. Terminamos. Aqui eu ia colocar que existem diversos outros requisitos específicos para cada uma desses documentos. Só que assim, é uma lista gigantesca de coisas que precisa conter e aí não vale a pena colocar aqui, mas tá tudo lá na portaria. E é isso aqui. A gente tem diversos regramentos, diversas legislações que a gente precisa observar para a empresa fazer o sorteio. E a nossa função enquanto advogados é essa, é fazer essa pesquisa, apresentar para o cliente, apresentar para ele os riscos que ele corre e apresentar para ele o que ele precisa fazer para que seja feito o sorteio de forma regular. E aí a opção de realizar ou não é da empresa. Mas sempre lembrando que não é função do advogado dizer não. Não é função do advogado dizer não é possível. A nossa função é apresentar as possibilidades para que o cliente possa fazer dentro das possibilidades dele a escolha de se ele quer realizar ou não.